Fala, meus amigos e minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente trazer informações da CPI de manipulação de resultados, fim de ano, fim de temporada, e talvez a CPI comece a chegar onde sonhou chegar. Não podemos dizer que está próximo do fim da CPI, mas com a extradição do empresário William Rogato envolvido até o pescoço em manipulações de resultados, conhecido como rei do rebaixamento, que inclusive gravou vídeo dizendo que não tinha sido preso nada, tal, está sim com o passaporte retido pela Interpol, não pode sair de Dubai e agora, segundo informações da imprensa e do próprio Senado Federal, será extraditado para o Brasil, tendo em vista investigação corrente aqui no Brasil e também por parte da Polícia Internacional, né? Então já é alguém que está na caça, está no radar há muito tempo do poder público em relação a essa questão envolvendo manipulação de resultados e apostas esportivas no futebol. E aí, o senador Jorge Cajuru, presidente da CPI, afirmou que William Rogato, assim que extraditado, vai ser intimado a depor na CPI, ele que já participou via internet e agora presencialmente entregando o seu computador, os seus computadores, telefones, enfim, quebra de sigilo das comunicações, deve ter a quebra de sigilo bancário também, para que a investigação na CPI chegue a algum lugar, porque até o momento são sugestões, são críticas, mas ainda não chegamos onde os senadores têm certeza de que podemos chegar, que é exatamente naqueles que organizam na Série A do Campeonato Brasileiro manipulação de resultado. E isso está cada vez mais gritante. Tá? Para quem não sabe, a própria CBF afirmou que enviou uma documentação para a empresa responsável pelos alertas, pelos relatórios, que é a Esportes Radar, pedindo que ela envie relatórios de 4 partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma delas, vocês sabem bem, né? Cruzeiro e Atlético Paranaense. Na verdade, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Foi uma vitória por 3-0 do Furacão, uma expulsão com 4 segundos de jogo em que o jogador do Cruzeiro, Rafa Silva, tenta atingir os primeiros que vem pela frente com cotovelado, vai distribuindo cotovelado até acertar alguém, né? Em 4 segundos ele consegue derrubar alguém e é expulso. Então essa partida tá super no radar, né? Não tem como ele dizer que está com raiva do time inteiro adversário, super no radar. E a própria CBF admitindo que algumas partidas na Série A estavam com indícios, né? Indícios. Essa do Cruzeiro, fortíssimos indícios. Não sei o que aconteceu com o jogador, se foi afastado, se não foi e tal, mas a verdade é a seguinte: desde que o John Textor lançou essa semente, todo mundo bateu e todo mundo foi contra. Cada vez mais coisas vêm aparecendo, né? Eu não vou nem comentar de divisões inferiores. Ontem, polícia esteve fazendo busca e apreensão, até prisão na casa de dirigentes de clubes de séries, divisões inferiores, né? Aqui no Rio de Janeiro. Clubes que já chegaram até próximos de disputar a Série A, né, cara, do Campeonato Carioca. Então, assim, situação gravíssima envolvendo apostas, manipulação de resultados. E a Série A do Campeonato Brasileiro não é diferente, há desconfiança de algumas partidas, sem contar aquelas que estão sob investigação do ano passado, tá? Enquanto isso, o campeonato rola, o campeonato acontece, mas a busca e apreensão dessas provas do empresário William Rogato será de suma importância para que realmente se possa chegar àqueles que ele disse. Jogos de Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza. Isso é coisa muito grave, isso é coisa muito séria, tá? Então é preciso sim que essas provas sejam tomadas para que a CPI possa apresentar, né? Ó, conseguimos fechar alguma coisa. Pelo menos uma CPI não virou pizza, tá aqui, ó. Precisamos chegar a algum lugar. E eu acho que estamos cada vez mais próximos. Posso estar sendo inocente aqui, mas com a extradição
desse empresário que disse que participou de sei lá quantos rebaixamentos, falou inclusive que teve jogador envolvido na questão do rebaixamento da Portuguesa em 2013, olha, pode ter muita coisa debaixo do tapete que vai ser revelado. Vamos torcer para esse cara chegar vivo aqui no Brasil, né? Bom, falamos aqui da situação do empresário que vai ser extraditado e vamos falar do estádio que vai ser interditado, né? Você vai acompanhar isso com mais detalhes no canal Gigante Glorioso, tá? Mas aqui no Dois Toques eu vou dizer para vocês o seguinte, a Procuradoria do STJD fez 2 pedidos, tá? E esses pedidos vão ser votados. Interdição imediata do estádio do Atlético Mineiro e para que o Galo jogue sem torcida, perca o mando de campo, tá? Eu acredito que isso vai acontecer o quanto antes, tá? Até porque não temos rodada, tem expediente? Tem expediente lá no STJD. Mas isso pode ser votado o quanto antes. O próximo jogo do Galo no seu estádio é dia 20. Então, como tudo isso aconteceu numa final de Copa do Brasil, o mundo inteiro olhando, foi contra o Flamengo, né? Eu acredito que isso tem um peso muito grande e que o Atlético Mineiro não vai passar ileso de tudo isso que aconteceu. Foram um grupo, foram 10, 15 pessoas, tal, não interessa, já não é de hoje que a Arena MRV dá sinais de não oferecer segurança. Dá sinais de que ainda não tem condições de oferecer um espetáculo seguro para todas as partes envolvidas. Não é a primeira vez que acontecem problemas na Arena MRV. Então a tendência é que o pedido da Procuradoria seja realmente votado o quanto antes e o Atlético, por exemplo, contra o Botafogo, já não possa utilizar a sua arena. E se o pedido for acatado, porque o pedido é o seguinte, até o julgamento, marcou o julgamento para o dia 30 de fevereiro. Mas até lá o Galo joga sem arena e sem mando de campo, entendeu? Então, para o Galo é interessante também que se marque esse julgamento logo, até para que você possa recorrer, para que você consiga entrar com aquele efeito suspensivo. Então, para o Galo é melhor que se marque o julgamento o quanto antes, porque provavelmente não vai jogar no seu estádio e deve perder, pelo menos para esse jogo contra o Botafogo, o mando de campo. E aí as condições se igualam, né? O Galo estava contando muito com essa partida dentro de casa, principalmente que vai jogar 2 fora, ele estava contando muito com esse jogo dentro de casa. É um jogo difícil contra o Botafogo, mas é um Botafogo com vários desfalques, porque a data FIFA fez questão de prejudicar as equipes que estão na briga pelo Campeonato Brasileiro. Sensacional, né? Parabéns aí para a data FIFA e para a CBF, que organiza muito bem o seu campeonato. Mas o Atlético Mineiro está preocupado, porque tem 2 jogos fora de casa e contra o Botafogo pode simplesmente ter um jogo em campo neutro. Então a tendência é essa, mas o jurídico do Galo inclusive já disse que vai colaborar, né? Isso pode amenizar a situação do Galo. Não acredito que vai acontecer porque os casos foram gravíssimos, né? Tem um repórter internado que teve que fazer uma cirurgia nos pés por conta de bombas lançadas dentro do campo. Como é que a galera entra com bomba dentro do estádio? Vai saber, né? Então, realmente, a situação do Atlético Mineiro se complicando aí no finalzinho de temporada. Eu fico por aqui, mais informações a gente retorna na segunda edição aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!